No dia 1º de setembro de 1939, o mundo entrou em um capítulo que mudaria o seu curso para sempre. A Alemanha nazista, sob o comando de Adolf Hitler, invadiu a Polônia, marcando o início da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito armado da história. Todos sabemos como essa guerra terminou, mas talvez você não saiba que o Brasil teve um papel essencial no seu desfecho. Após ser atacado pelos alemães, o Brasil não teve outra alternativa senão entrar de vez no confronto. Mas espera aí, o Brasil foi mesmo atacado pela Alemanha? Como isso aconteceu? Qual foi a contribuição especial do nosso país durante a guerra? E de que forma ajudamos os aliados a derrotar a Alemanha nazista de Hitler e a Itália fascista de Mussolini? No início dos anos 1930, o Brasil enfrentava uma situação política delicada, o que, convenhamos, não era novidade em nossa história. Nesse período, Getúlio Vargas assumiu a presidência do país após derrubar então o presidente Washington Luiz, dando início à chamada Era Vargas. Em 1937, para consolidar ainda mais sua autoridade, Vargas promulgou uma nova Constituição que centralizou o poder executivo e legislativo em suas mãos. Na prática, isso significava que ele assumia total controle sobre o governo e a elaboração de leis. Com essa medida, Vargas instaurou um regime conhecido como Estado Novo, caracterizado pela censura à imprensa e depressão a adversários políticos. Ele modelou o governo e tinha algumas semelhanças com os regimes europeus da época, liderando por figuras como Benito Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha. Este é um dos períodos mais controversos da história de Getúlio Vargas no Brasil, pois embora houvesse aproximação entre os governos, não se pode afirmar que eram idênticos. Naquela década, o mundo vivia em crise da democracia liberal, e muitos países além do Brasil, Alemanha e Itália adotaram sistemas mais autoritários. Para você ter uma ideia de como era a relação entre Brasil e Alemanha, em 1938, Getúlio Vargas enviou uma carta a Adolf Hitler devido à substituição de embaixador alemão no Brasil. Na carta, Vargas se dirige a Hitler como grande e bom amigo e encerra destacando as relações de boa amizade entre as duas nações. Apesar dessa aproximação entre Vargas e Hitler, o governo brasileiro também adotou políticas sociais progressistas que contrariavam as ideias nazistas. Naquele ano, 1938, o Brasil, assim como o resto do mundo, ainda não fazia ideia do que estava por vir. Em 12 de março, a Alemanha anexou a Áustria, tanto política quanto militarmente. Um evento que transformou a percepção global, inclusive brasileira, sobre o regime de Hitler. Este foi um momento crucial, pois revelou ao mundo uma ambição expansionista do regime nazista e despertou a atenção das nações europeias para o perigo crescente. Como resposta, França e Reino Unido reforçaram suas alianças e declararam apoio à Polônia, que estavam cada vez mais ameaçada pela Alemanha. No Brasil, a anexação da Áustria gerou repercussões tanto positivas quanto negativas, mas serviu como um alerta para o evento que estavam por vir. Alguns viam a expansão alemã como uma forma de recuperar o orgulho nacional e conter o avanço do comunismo. Já outros enxergavam esse movimento como um prelúdio à agressão ainda maiores e uma ameaça à estabilidade mundial. O governo Getúlio Vargas, por sua vez, acompanhava de perto o desdobramento na Europa, enquanto buscava manter a política de neutralidade. Naquele momento, o Brasil mantinha uma relação comercial sólida com a Alemanha. No entanto, quando os alemães começaram a ocupar outros países de forma agressiva, Vargas percebeu que essa postura poderia impactar as relações internacionais do Brasil, principalmente porque o país tinha laços importantes com os Estados Unidos e outras potências ocidentais, que se opunham às ações alemãs. Foi nesse cenário que emergiu um dos traços mais marcantes da política externa de Vargas, a chamada equidistância pragmática. Essa estratégia consistia em manter uma neutralidade equilibrada entre os dois lados do conflito, buscando maximizar os benefícios para os interesses brasileiros sem alinhar totalmente a nenhum dos lados. No entanto, a situação mudou drasticamente no dia 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia.
Você se lembra que a França e o Reino Unido haviam garantido a proteção da Polônia? Pois bem, eles tiveram de cumprir esse compromisso, declarando guerra à Alemanha nazista e marcando oficialmente o início da Segunda Guerra Mundial. Mesmo com o conflito tomando proporções globais, o Brasil continuou tentando manter neutralidade, aproveitando as oportunidades econômicas e políticas sem se comprometer diretamente. Durante os primeiros anos de guerra, o Brasil manteve relações comerciais diplomáticas com a Alemanha nazista e a Itália fascista. Tanto Vargas continuava enviando mensagem a Hitler, como no caso que parabenizou pelo seu aniversário de 52 anos. No entanto, as coisas mudaram poucas semanas depois. O governo brasileiro afirmou um acordo comercial com os Estados Unidos, que alterou significativamente a postura do país no conflito. O acordo era direto. Os Estados Unidos se comprometeram a comprar matérias-primas do Brasil, o que fortaleceu os laços econômicos entre as duas nações. Até esse momento, o Brasil ainda estava jogando no campo da neutralidade, mantendo relações com todos os lados, mas no início de 1940, a guerra que parecia restrita à Europa começou a se expandir, envolvendo novos atores. O Império Japonês uniu seu eixo, ao lado da Alemanha e da Itália, enquanto países da Oceania, Europa e África se juntaram aliados, apoiando França e Reino Unido. Quando parecia que a situação já estava complicada o suficiente, veio o inesperado o Japão, recém-integrado ao eixo, surpreendeu o mundo ao atacar a base americana de Pearl Harbor. Com o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos não tiveram a escolha de decidir entrar de vez na guerra ao lado dos aliados. Nesse contexto, começaram a pressionar o Brasil, questionando: e aí, vocês estão do nosso lado ou do deles? Vão continuar mantendo relações com todos ou vão escolher um lado? Para os norte-americanos, contar com o apoio do maior país da América do Sul é crucial para a estratégia logística, pois eles intensificam os esforços para conquistar a Aliança Brasileira, oferecendo uma série de incentivos. Esses incluíram acordos comerciais, fornecimento de armas e equipamentos, investimentos na infraestrutura nacional e apoio à criação de empresas estratégicas, como a Vale do Rio Doce e o Banco de Crédito da Borracha, que ajudariam a abastecer os aliados com recursos essenciais. Diante disso, o Brasil decidiu alinhar aos aliados e permitiu usassem seus portos, bases aéreas e aeroportos, especialmente na região norte e nordeste do país, com foco estratégico no acesso norte da África. A posição geográfica do Brasil, em especial na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, era fundamental para facilitar as operações de transporte e logística no Atlântico Sul. Assim, em 2 de março de 1942, Getúlio Vargas assinou um decreto da Lei 4.142, que transformou um antigo campo de pouso da base aérea de Natal, consolidando ainda mais a parceria estratégica com os aliados. A leste, os Estados Unidos estabeleciam uma base aérea estratégica, batizada de Parnamirim Field. Essa base se tornou um ponto vital para as operações dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, ganhando o apelido de Trampolim da Vitória. Sua localização permitia que as aeronaves reabastecessem antes de cruzar o Atlântico Sul, servindo como uma ponte crucial para as missões rumo à África e à Europa. Em pouco tempo, Parnamirim se tornou uma das maiores e mais movimentadas bases aéreas do Hemisfério Sul, desempenhando um papel fundamental no avanço dos aliados contra as forças do eixo. O choque inicial causado pelos ataques logo se transformou em indignação e em crescente clamor da população para que o Brasil se tornasse uma posição clara no conflito. As mortes de civis brasileiros, somadas à revolta nacional, criaram um cenário em que manter neutralidade já não era mais uma opção. Esses eventos se tornaram um divisor de água,
levando o Brasil a reavaliar sua postura e, eventualmente, a se unir oficialmente aos aliados na luta contra o eixo. No Rio de Janeiro, uma onda de protestos e manifestação popular tomou as ruas, exigindo que o governo brasileiro retaliasse os ataques alemães. As passeatas mobilizaram diferentes segmentos da sociedade, unindo pessoas de todas as camadas sociais em clamor por justiça. Essa pressão caiu diretamente sobre Getúlio Vargas, que convocou uma reunião emergencial com seu ministro no Palácio Guanabara para definir os próximos passos do país. Após intensas discussões que duraram cerca de 1h30, a decisão foi anunciada. O Brasil declarou oficialmente guerra à Alemanha e ao eixo. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Com essa posição, o país se tornou um alvo ainda maior de espionagem. Autoridades brasileiras passaram a desconfiar de que imigrantes que não dominavam a língua portuguesa, principalmente de origem japonesa e alemã e italiana, que começaram a ser chamados pela mídia de súditos do eixo. Nesse período, o governo brasileiro tomou medidas mais severas contra qualquer associação ou grupo que exibisse símbolos relacionados aos países do eixo. Mas a situação foi ainda mais longe. O Brasil criou os chamados campos de internamento destinados a estrangeiros suspeitos de realizar atividades anti-brasileiras, além de abrigar tripulantes capturados de navios alemães. Enquanto isso, os Estados Unidos intensificavam esforços para fortalecer os seus laços com o Brasil, temendo que o país mudasse posições de conflito. Para garantir o apoio brasileiro, o presidente Franklin Delano Roosevelt veio pessoalmente ao Brasil em 1943 para se reunir com Getúlio Vargas. Durante esse encontro, os dois líderes discutiram a adesão do Brasil à Carta do Atlântico, com um compromisso de solidariedade entre as nações das Américas. A carta propunha que qualquer país do continente americano deveria apoiar um vizinho caso fosse atacado por uma potência externa. O Brasil considerou a proposta interessante e no dia 9 de abril daquele ano a adesão foi oficializada. Agora, você deve estar se perguntando, e quando começa a ação? Quando os brasileiros entram para a luta contra os nazistas? Pois bem, nessa mesma reunião, Vargas e Roosevelt discutiram a participação do Brasil no esforço da guerra na Europa. O resultado foi um acordo que levou à criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, uma tropa que se tornaria um marco na história do país. O símbolo da FEB é uma cobra fumando, um cachimbo. Surgiu como a resposta de quem dizia que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar em guerra. A frase virou um símbolo de resistência e o próprio Walt Disney chegou a ilustrar a cobra fumando em homenagem ao Brasil, como parte da chamada política da boa vizinhança. Essa política foi uma estratégia dos Estados Unidos para que melhorar sua imagem na América do Sul, especialmente após anos de interferências autoritárias em diversos países latino-americanos. Como parte desses esforços, o governo americano pediu que o Walt Disney produzisse animações que destacassem a cultura sul-americana, promovendo uma visão de amizade e cooperação entre as nações da América. Em 1943 foi lançado o filme Alô Amigos, onde o Pato Donald visita a América do Sul e conhece os personagens locais, incluindo Zé Carioca, criado para representar o Brasil. Com acordos firmados e apoio logístico já consolidados, o Brasil não apenas manteve a base aérea em Parnamirim Field, mas também começou a organizar a Força Expedicionária Brasileira para participar da campanha da Itália. No entanto, havia um desafio significativo. O Brasil não contava com equipamentos de ponta, por isso os soldados brasileiros precisavam passar por extensos treinamentos utilizando o armamento e uniforme fornecidos pelos Estados Unidos. Enquanto isso, o país enfrentava um dos episódios mais polêmicos de sua história. Com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, o Japão bloqueou o fornecimento da borracha para os países asiáticos para os aliados. Isso colocou a Amazônia no centro das atenções, já que suas mais de 300 milhões de seringueiras poderiam produzir até 800 mil toneladas de borracha por ano. Contudo, havia um grande obstáculo: a falta de mão de obra suficiente para atender à alta demanda imposta pela guerra. Os Estados Unidos prometeram investir na produção, mas em contrapartida o governo brasileiro teria que recrutar trabalhadores para atuar nas seringueiras da Amazônia. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como soldados da borracha. O problema:
O governo brasileiro propagou falsas promessas sobre os benefícios e recompensa para atrair os trabalhadores, mas a realidade era completamente diferente. Mais de 55 mil brasileiros foram enviados para a Amazônia sob expectativas enganosas, enfrentando condições de trabalho que se assemelhavam à escravidão desde o momento em que pisavam na região. Já acumulavam dívidas, pois o custo de transporte era cobrado deles. Essas dívidas cresciam continuamente devido aos altos preços de suprimentos básicos vendidos pelos donos das terras. A vida nos seringais era brutal. Muitos dos soldados da borracha morreram em decorrência de condições insalubres, como a malária, desnutrição e ataques de animais selvagens. Os poucos que sobreviveram se tornaram endividados, sem recursos para voltar às suas famílias ou reconstruir suas vidas. Anos mais tarde, as famílias daqueles que morreram na Amazônia tentaram buscar justiça, o mesmo direito de indenização de danos aos soldados que lutaram na guerra. No entanto, seus pedidos foram negados. Mesmo os sobreviventes permaneceram marcados pelas dívidas e pelo abandono, vivendo em condições precárias e sem conhecimento pelo sacrifício feito pelo país. Enquanto os soldados da borracha enfrentavam desafios em terras brasileiras, os membros da FEB finalizaram seus treinamentos nos Estados Unidos. Após meses de preparação intensa, o Brasil estava pronto para participar diretamente da guerra. As primeiras divisões da FEB deixaram o Rio de Janeiro em julho de 1944. Atravessaram o Atlântico e, após 20 dias de viagem, chegaram ao porto de Nápoles, no sul da Itália. Naquele momento, os aliados já haviam conquistado boa parte da Península Itálica. Benito Mussolini, principal líder do país, havia sido capturado, contudo sua prisão durou pouco. 2 meses depois, tropas alemãs retomaram o controle do norte da Itália, resgataram Mussolini e estabeleceram a República Social Italiana em setembro de 1943. Esse novo governo, na prática, era um estado de fantoche, controlado por Adolf Hitler. Foi nesse cenário que os soldados brasileiros desembarcaram e seguiram rumo ao norte da Itália. Ao todo, a FEB era composta por 25 mil soldados, carinhosamente chamados de pracinhas. O termo vem da palavra praça, usada em meio militar brasileiro para designar soldados de patente mais baixa. Curiosamente, os soldados levaram instrumentos musicais, o que rendeu até algumas rodas de pagode em pleno contexto de guerra. Depois de chegarem a Nápoles, os brasileiros passaram por cidades como Roma, Livorno e Pisa, até alcançarem a linha gótica, uma fortificação defensiva do norte da Itália, próxima a Florença. Essa linha havia sido construída pelos alemães para impedir o avanço dos aliados e se tornaria o principal palco das batalhas da FEB durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das operações mais emblemáticas envolvendo os brasileiros foi a Batalha do Monte Castelo, que ocorreu entre novembro de 44 e fevereiro de 45. Monte Castelo, situado na Cordilheira dos Apeninos, tinha um papel estratégico vital para os alemães, devido à sua localização elevada, que proporcionava uma das vantagens defensivas significativas. Sob a liderança do general von Senger, os alemães transformaram o local em uma verdadeira fortaleza. O terreno montanhoso favoreceu os defensores, com trincheiras, bunkers e campos minados, posicionados para dificultar qualquer avanço. A artilharia alemã estava estrategicamente preparada para cobrir a rota dos acessos, e rigoroso no inverno italiano. Como neve e temperaturas negativas tornaram a missão ainda mais desafiadora para os soldados brasileiros. Os aliados, incluindo a FEB e o 5º Exército Americano, tentaram repetidamente romper a defesa alemã, mas falharam em diversas ocasiões. Após esses insucessos, foram adotadas abordagens mais cuidadosas, ataques aéreos mais precisos, infiltrações planejadas e análise de inteligência para identificar pontos fracos dos alemães. O grande problema é que Monte Castelo não estava isolado. Ele fazia parte de uma cadeia de montanhas controladas por alemães, o que estava num avanço ainda mais complicado. Para superar esse desafio, foi planejado um ataque coordenado. Os americanos atacaram o Monte della Torrácia e uma posição defensiva importante enquanto as forças brasileiras seriam divididas em 3 frentes. O 1º batalhão atacava frontalmente, o 2º flanqueado pela direita e o 3º ficaria na reserva, pronto para agir em caso de necessidade. O objetivo era conquistar o topo de Monte Castelo até as 18 horas, mas os planos enfrentaram um contratempo.
Os americanos não conseguiram tomar Monte Delta Rácia, sendo duramente atacados pelos alemães. Apesar disso, os brasileiros continuavam atacando mesmo sob intenso fogo inimigo. Conseguiram se aproximar do cume. O fator surpresa foi decisivo. Os alemães não perceberam que o avanço das tropas flanquearam o monte, permitindo que os pracinhos atingissem o topo do Monte Castelo e assegurasse a vitória crucial. O cabo Valdemar Reinaldo Ceresoli, que ficou em prisão por 381 dias, passou 142 deles como prisioneiros de guerra em campo de concentração alemão chamado Stalag V2A, em Monsburg, no sul da Alemanha. Felizmente ele sobreviveu e pôde voltar ao Brasil com o fim da guerra. Em seu diário, que virou um livro intitulado, abre aspas, A Dupla Face da Guerra, a febre pelo olhar de um prisioneiro, fecha aspas, ele relatou sobre o dia em que se renderam. Era aproximadamente 11 horas da manhã, eu já estava com fome, sede insuportável. Subi para o andar superior e vi pela janela que o inimigo já tinha cercado a casa. Enquanto tinha balas, atirei para matar. Vi perfeitamente uma granada entrar pela janela e cobrir o rosto, com um braço esperando a explosão. Senti uma pancada na cabeça e desacordei por alguns segundos. Depois, vi meu braço ferido e senti sangue escorrer pela perna esquerda. Quis andar, mas não pude. À meia-noite de 8 de dezembro, tive a honra de desembarcar na Alemanha. Estávamos loucos de sede, e assim que descemos, começamos a comer neve. Entramos em forma e seguimos para o campo de concentração. Foi a pior impressão da minha vida. Ver aquela cerca de arame onde eu ia entrar, mas não sabia se sairia. No dia 28 de abril de 1945, com um colapso iminente do eixo, Benito Mussolini tentou fugir para a Suíça. No entanto, ele foi capturado e executado por um grupo combatente italiano, antifascista, nas proximidades de Lago Como. Enquanto isso, as tropas soviéticas avançavam sobre Berlim, protagonizando a intensa Batalha de Berlim. Sem alternativas diante da derrota inevitável, Adolf Hitler, líder do regime nazista, cometeu suicídio em seu bunker no dia 30 de abril de 1945. A sequência de eventos, a morte de Mussolini e suicídio de Hitler, rendições da Itália e da Alemanha, marcou o encerramento oficial da Segunda Guerra Mundial na Europa, em 8 de maio de 1945, a data conhecida como Dia da Vitória na Europa. Muitos pilotos relembram que durante as missões daquele dia receberam pelo rádio notícias de que o conflito havia chegado ao fim e que os ataques não precisavam mais ser realizados. Com a conclusão dessas operações, as missões da Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea Brasileira foram dadas por encerradas. Sem mais razões para permanecerem em combate, os soldados brasileiros embarcaram no navio americano em Nápoles, na Itália, e retornaram ao Brasil em junho de 1945. Ao chegarem ao cais da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, em julho daquele ano, foram recebidos com calouros e celebrações, que incluíram um desfile militar assistido por milhares de pessoas e autoridades políticas. Essa recepção destacou o orgulho do país pelo papel desempenhado pelos soldados brasileiros na guerra. Entretanto, após a euforia inicial, muitos ex-combatentes enfrentaram dificuldades ao tentarem reintegrar a vida civil. Sem devido suporte para lidar com os traumas de guerra, diversos veteranos encontraram obstáculos para conseguir emprego e enfrentaram o abandono do governo. A falta de reconhecimento formal como militares ou soldados de guerra agravou a situação, já que muitos voltaram à vida civil sem pensões ou benefícios adequados. Esse cenário de desvalorização contribuiu para a queda do governo Vargas, pois os militares lideraram uma campanha que culminou na renúncia de Getúlio. Embora o Brasil tenha aspirado uma cadeira no Conselho da Segurança da ONU, questões diplomáticas impediram o sucesso. Monumentos como o Monumento Nacional dos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, e o Monumento Votivo Militar Brasileiro em Pistoia, na Itália, homenageiam o sacrifício e a coragem dos combatentes. Esses eventos reafirmam a importância estratégica do Brasil no conflito, destacando como uma participação na guerra fortaleceu os laços com os aliados e impactou profundamente a identidade e o posicionamento internacional do país. Rio de Janeiro, Brasil. Estudantes e homens da rua confraternizados improvisavam mítins e passeatas. Até que pouco depois das 3 horas da tarde,
chegou finalmente, de fonte oficial, entre delirantes manifestações, a notícia que Londres enviava ao mundo. Acabou a guerra.